Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, atendendo a pedido de vários inscritos aí no canal, né? A gente vai falar hoje um pouco sobre a diferença, né, entre type e interface no TypeScript, né? Eu vejo que tem bastante gente que ainda tem dúvidas, né, sobre esses assuntos, né? Quando utilizar um, quando utilizar o outro, qual que é a diferença dos dois, qual é o melhor, né? Qual que eu deveria utilizar nos meus projetos e tudo mais. Bom, hoje o vídeo vai ser sobre isso. É, Esse conteúdo aqui, ele é ao mesmo tempo para a galera que está começando com TypeScript, para poder entender um pouco mais esses conceitos de type e interface, mas eu acredito que também tem muito conteúdo a agregar para quem já trabalha com TypeScript, já tem muitos anos aí. Com certeza eu vou falar algumas coisas aqui que você ou não sabia ou não lembrava, então esse vídeo aí vai ser muito útil para todo mundo, beleza? Bom, antes de mais nada, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aí. A gente tá criando uma comunidade muito top aqui no YouTube. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. Pô, a aba de comunidade tá sempre bombando. Os comentários aqui de todos os vídeos, sempre recebendo muito feedback de vocês. Então, valeu demais. E bora lá, né? Bom, vamos começar então, né? Com os types, né? Que para quem me acompanha aqui sabe que são os meus preferidos, né? Eu utilizo mais type do que interface, mas bora lá. Bom, quando que a gente deve, né, utilizar type, né? Por exemplo, imagina que a gente precise definir, né, um, um tipo que ele vai ser uma união ali de tipos primitivos. Como assim? Por exemplo, eh, vamos criar um tipo aqui que ele vai ser nullish. Nullish a gente sabe que pode ser ou undefined ou nulo, certo? Então a gente passa o mouse aqui em cima, beleza, né? Então ele já está aqui. Esse tipo de atribuição aqui, quando ele é que você está criando um alias, né? Um apelido aqui para dois tipos primitivos, tipo undefined ou nulo, ou aqui, por exemplo, né? Se fosse qualquer outro tipo aqui, um type test, sei lá, qualquer coisa. Poderia ser undefined, poderia ser nulo, poderia ser boolean ou number. Então, todos esses aqui, né, são tipos primitivos, né? E entre outros, né, não são só esses. Mas todos esses são tipos primitivos. A gente não consegue alcançar esse mesmo objetivo aqui com interfaces, tá? Não tem como, a gente não consegue fazer isso daqui com interface. Beleza? O que mais? Por exemplo, imagina que a gente possa criar aqui um tipo de fruta. E aí pode ser, por exemplo, vou colocar em português, maçã, banana, laranja e por aí vai, né? Perceba que todos esses aqui são strings, né? Tipo, não são do tipo primitivo assim, né? É, a- o tipo da variável aqui não é do tipo primitivo, mas todos eles são string nesse caso, né? E são strings e definidos, né? Então, tipo, se eu passar aqui, por exemplo, criar uma variável aqui, falar que ela é do tipo fruit e atribuir para ela qualquer coisa que seja aqui, ó, um string, certo? Então perceba que o fruit aqui, todos eles são string, mas não é nenhum desses tipos aqui, né? Então eu já defini, já deixei estritamente definido aqui quais são os tipos que essa variável ela pode receber. Então, olha lá, ó, esse asas aqui, eles não tá assinado ali no tipo fruit. Beleza? Isso aqui, né, provavelmente você que já trabalha com JavaScript ou com TypeScript aí, ou já mexeu pelo menos um pouco aí, você já provavelmente já sabe disso daqui. Mas o que você talvez não tinha percebido é que você não consegue alcançar esse tipo de tipagem aqui com interfaces, tá? Não tem como. Beleza. Outro exemplo aqui que só dá para fazer com types, né? Que aí é recomendado, né? Na verdade, nem é recomendado. Você só vai conseguir fazer com type são os. Eu vou colocar aqui. Tipos primitivos. Vou colocar aqui também. Vou colocar só um export aqui pra ele não ficar. Pra esse gente não ficar reclamando. Tuplas. Sabe o que são tuplas? Bom, tuplas
ou tuple, né? São basicamente um array que a gente tem, é um array tipado, né? A gente tem o tamanho já pré-definido desse array e cada item do array já tem seu tipo específico, já tem seu tipo definido. Por exemplo, imagina que a gente vai criar aqui um array e esse array, ele, a gente pode definir aqui de várias formas, né? Eu vou mostrar um aqui, depois a gente vai fazer outro. Então aqui ele vai ser um number, vai ser um string, ou vai ser um boolean. Ou não, né? Então aqui, ó, eu defini meu array vai ter 3 posições, né? 0, 1 e 2. E a primeira posição aqui, a posição 0, ela vai ser o item aqui dessa posição tem que ser o número, da segunda posição tem que ser string e o terceiro tem que ser um boolean. Então, beleza, já está tipado ali. Então eu posso fazer o seguinte, pode passar posso passar um string vazia e posso passar false. Beleza, é tudo certo. Se eu mudar aqui, vou colocar aqui para false, já vai dar erro. Beleza? Então isso aqui é uma tupla, tá? Uma outra forma de a gente definir uma tupla seria, por exemplo, a gente criar aqui, né? Se fosse utilizando type, né? Vamos utilizar aqui e vamos criar uma tupla do tipo row, por exemplo. Vamos falar que a gente está tipando aqui um row props, por exemplo. E aqui ele vai ter um array, né? Como eu falei, uma tupla é um array, um tuple. E a gente vai ter uma coluna 1, que vai ser um número. E vai ter uma coluna 2, que vai ser um número também. Beleza? Então agora se a gente fala aqui, vamos até copiar esse carinha aqui. Então se a gente fala que esse carinha aqui agora é do tipo row props, agora já perceba que já vai dar problema, né? Porque aqui ele está recebendo primeiro que ele recebe só 2. Não, então são só 2 posições aqui, né? 0 e 1. E os dois são número, então assim funciona. Beleza? Aí se eu der um row ponto, né, alguma coisa aqui, aliás, um row. Então a gente tem ali as duas posições, né? Aqui vai ser o 1. Vou colocar aqui como 2, por exemplo. Como 3, vai. E na posição 0. Aliás, na posição 0 vai ser o 1. Na posição 1 vai ser o número 3 aqui. Beleza? Bom, show. Então a gente definiu alguns tuples aqui também. Eu vou colocar um export aqui só para parar de encher o saco. Beleza. Então, são esses dois tipos aqui, por exemplo, a gente não consegue alcançar com interfaces, beleza? Tipos primitivos, dessa forma a gente não consegue. E tuples também a gente não consegue tipar isso daqui utilizando interface. Um outro ponto aqui interessante são funções, né? Aí você pode falar, mas funções a gente consegue tipar com interface. Sim, sim. Funções a gente consegue tipar com interface. Só que, vamos fazer os dois aqui. Vamos criar tipo uma função props. Dá um export aqui só para o Excelente não ficar reclamando. Ele recebe um number 1, que vai ser um number, e um number 2, que vai ser um number, e retorna um number, por exemplo. Beleza? Tipei aqui, né? Então, se a gente tiver uma função e ela vai receber 2 parâmetros, os 2 parâmetros são números e retorna um número. Então, a gente tipou os parâmetros e tipou o retorno. Beleza? A gente consegue fazer isso aqui também com interface, tranquilamente. Então, eu vou criar com interface some props. Vou colocar assim, ó, para não dar erro ali. Aqui não tem isso. E que a gente pode fazer assim, pode colocar lá um number assim, e ele retorna um number também. Beleza. Então a gente alcançou os dois. Aqui é o contrário. A gente alcançou o objetivo aqui de duas formas, né? Só que, bom, na minha opinião, né, depende. Aqui é mais questão de gosto mesmo. Mas deixa nos comentários o que você acha. Eu acho que com type fica muito mais simples e muito mais claro aqui, né? O que a gente está fazendo e, né, fica menos verboso também, né? Aqui com interface, na minha opinião, fica bem mais verboso essa parte de tipagem aqui de funções, por exemplo, tá? Aí você diz aí nos comentários o que você acha, né? Pra mim, eu sempre tipo funções assim
utilizando o type mesmo e não o interface, beleza? Bom, um outro ponto aqui, esse aqui também não é possível fazer com interface, que é o union, né? Union types. Para quem já viu outros vídeos de TypeScript aqui no canal, deve se lembrar, né, que eu comento sobre os unions, sobre intersection e vários outros, algumas outras features ali bem interessantes do TypeScript. Então, se você não viu os outros vídeos sobre TypeScript, eu recomendo, né, dar uma olhadinha no canal aí. E os unions nada mais são do que a gente já fez até aqui, né? É basicamente isso daqui. Isso daqui seria uns unions, né? Vou colocar aqui só para não ficar igual lá de cima. Mas basicamente isso daqui é um union, né? Então ele vai receber ou uma maçã, ou uma banana, ou uma laranja, né? Então isso aqui é um union. Ou aqui também, né? Então o ou aqui, né, é o que a gente utiliza para formar os union types, beleza? E esse aqui também a gente não consegue, né, fazer utilizando o interface, tá? E por último, mas não menos importante, né, que isso aqui também é um pouco mais avançado, que seriam os mapped, acho que é mapped types, se eu não me engano. O que são isso? Imagina que a gente tem lá o tipo fruit, vou até colocar ele aqui embaixo aqui, mas deixar ele comentado. Então a gente tem esse carinha. E aí, a gente pode criar um outro tipo aqui, tipo fruit count. E aqui a gente vai fazer o seguinte, pode fazer uma key in fruit, que é o que está lá em cima, que é esse carinha aqui. E aí ele vai receber, né, ele retorna cada item do fruit aqui, ele vai ter um número, certo? Qual que seria a utilidade disso daqui? Supor que a gente tem aqui, ó, fruits. E aí eu vou tipar ele como fruit count. Fruit count props. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu der um comando de espaço aqui, ó, ele banana e aí ele precisa ser um número, certo? O maçã, a laranja, vai, e ele precisa ser um outro número. E maçã, ele precisa ser um número também. Beleza? Olha que massa. Isso aqui também a gente não consegue fazer com interface, beleza? Então a gente tem um fruits aqui, uma variável, né, fruits, e ela é do tipo fruit count. E o fruit count é o quê? Né? É isso. O que a gente poderia fazer aqui, né, se fosse no caso passar na mão cada item desse daqui e retornar o número, né? Mas a gente tem essas features aqui do TypeScript, né? Então é importante a gente aprender e saber que existe para a gente conseguir tirar proveito disso, né? Tem muitas vezes ali no dia a dia a gente acaba criando tipagens ali de forma mais manual, sendo que já tem features que automatizam isso pra gente, né? Deixa isso muito mais fácil e muito menos verboso, menos trabalhoso, né? E a gente acaba não utilizando por falta de conhecimento na maioria das vezes, né? Então é importante a gente entender a linguagem que a gente está utilizando, que a gente utiliza no trabalho ali, nos estudos, para poder focar no que realmente é importante, tá? Então não ficar perdendo tempo com coisas que a linguagem já provê pra gente ali de forma mais simples, beleza? Então aqui eu encerro essa parte dos types, né? Então aqui a gente finaliza a parte dos types, agora vamos para a parte de interfaces, né? O que interfaces tem ali de interessante pra gente? Seguinte, quando, né, aqui a gente viu quando utilizar os types. Agora, quando utilizar interface. Bom, primeiramente, né, mais óbvio, todos os casos que o uso de type não é obrigatório. Porque assim, tem alguns casos aqui que são obrigatórios, né? Igual a gente viu, tipos primitivos, tuple, union, mapped types, que é esse último aqui. Então, os que não forem obrigatórios, a gente consegue utilizar types, tá? Então, por exemplo, aqui na parte de tipagem de função, né, que a gente viu, então aqui a gente consegue utilizar o interface, por exemplo, tá? A documentação TypeScript, ela recomenda a gente utilizar, interfaces no lugar de types, quando a gente tem que
deixar esse tipo, essa tipagem de forma pública, né? Então ela recomenda isso. Isso como eu falei, é recomendação da própria documentação do TypeScript, beleza? E daqui a pouco eu falo mais por quê, né, que eles comentam isso. Eu não sei hoje em dia, porque na época que eu tinha visto isso, e até dei uma revisada aqui antes de fazer o vídeo, tinha alguns probleminhas aqui com type, né? Então quando a gente criava type, quando dava erro, ele não utilizava o nome do tipo. Vamos supor aqui que a gente colocou aqui uma string. Então aqui ele não colocava... aqui ele não colocava o nome do tipo aqui, né? Ele não criava uma instância nova com o nome da tipagem pra gente saber de onde que tava vindo o problema e tal. Agora a gente já tem esse nome, né? Então, eu acho que essa diferença agora não faz tanto sentido mais, né? Então, os types já tem esse tipo de recurso que antes era só, pelo que eu me lembre bem, né? Pode deixar nos comentários se eu estiver errado e me corrija se eu estiver errado. Mas antigamente só o interface tinha esse recurso, né? De criar um nome ali para cada instância e pra gente poder mapear direitinho ali, né? A parte de erros, né? Com TypeScript. Então, mas hoje em dia, né, os types também já fazem isso, né? Como eu acabei de demonstrar para vocês aqui. Bom, um outro ponto bem interessante é a parte de polimorfismo, né? Então, para quem manja aí, para quem trabalha com orientação a objeto, tá acostumado com isso. Então, vamos lá, polimorfismo. Então, o que é polimorfismo, né? Para quem não sabe. Bom, vamos criar aqui uma interface. E interface Bird, por exemplo. E a gente pode criar aqui alguns métodos aqui. Um método fly. E um método sleep. Então criamos dois métodos aqui. E aí a gente pode fazer o seguinte. A gente pode criar uma classe. Tipo... pombo, sei lá. E essa classe ela vai implementar, né? Implements bird. Então aqui a gente vai implementar os métodos ali do bird, né? Então isso aqui seria o polimorfismo. Então a gente define uma interface e isso aqui é bastante útil para fazer a parte de inversão de dependências, né? Para quem já viu o vídeo de Solid aí que eu tenho no canal, sobre os vídeos, né? Sobre Solid que eu tenho aqui no canal, dá uma olhadinha lá. Mas lá a gente fala sobre essa parte de inversão de dependências, né? Que é o Dependency Inversion Principle, né? Do Solid. E com o interface a gente consegue fazer essa inversão de dependências bem mais simples, né? Porque a gente fica dependendo do interface, né? Fica dependendo de uma abstração e não de uma implementação concreta, né? Que é o que o Solid prega. Então a gente consegue fazer esse tipo de... Tá, ele tá dando um erro aqui porque eu não estou implementando os dois tipos aqui de fly e sleep, né? Mas aqui a gente poderia, né? Eu aí poderia ter uma outra classe aqui, sei lá, Beija-Flor. E aí ela também implementa aqui, então são dois pássaros e elas implementam a classe bird, beleza? Então a gente pode ter essa parte de polimorfismo aqui também, né? Que só é alcançada utilizando o interface, né? A gente não consegue alcançar esse resultado aqui utilizando types, beleza? E uma outra vantagem também das interfaces, né? É a parte de declaration merging. O que seria isso? Imagina que a gente tem aqui uma interface tipo car, sei lá. E aí tem size, que é o número, tem run, que é uma função, e sei lá, qualquer outra coisa aqui. E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar uma outra interface car, né? E aí implementa aqui outro método, por exemplo, color, ou uma propriedade, né, nesse caso, que é um string.
Então a gente consegue fazer as interfaces elas são abertas, né? A gente consegue ter esse tipo de flexibilidade aqui com a interface, né? Se a gente fizer isso daqui com types, olha o que vai acontecer. Tá me dando o identificador car, né? Ele tá duplicado, então a gente não consegue fazer esse tipo de operação aqui com type, beleza? Agora com interface isso é possível. Então, se a gente criar uma classe aqui ou uma variável que herda, né? Que é desse tipo car, ela vai ter os 3 métodos, beleza? Aliás, né, as duas propriedades e esse método aqui, beleza? Então, para encerrar, né? Qual que são as diferenças que eu acho interessante a gente mencionar aqui? Que essa parte de mensagem de erro, né, que a documentação comentava lá sobre as interfaces terem, né, criarem um name para cada instância, e isso ficaria fácil da gente retornar ali parte de erros, então a gente conseguia notar ali e interpretar os erros de forma mais simples. Só que hoje em dia, né, como eu mostrei para vocês há pouco, a gente consegue ter esse mesmo resultado com os types também. Então, hoje meio que não é uma grande vantagem mais aí em cima das interfaces em cima dos types. E um outro ponto que eu acho interessante aqui é o seguinte, né? A própria documentação fala que os types e interface são muito semelhantes. E em muitos casos você pode escolher eles tranquilamente ali, entre eles não vai fazer muita diferença. Quase que todos os recursos que a interface tem estão disponíveis com types, né? E a principal diferença, distinção de um para o outro ali de tipo para interface é que o tipo ele não pode ser reaberto para adicionar novas propriedades e uma interface ela sempre é extensível, né? Que é o que a gente acabou de mostrar aqui, né? Com types a gente não consegue fazer esse tipo de operação aqui, né? Ela não é aberta para a gente poder acrescentar nada, né? Essa parte de declaration merge aqui, coisa que com as interfaces é possível, né? Então assim, resumindo, né? Quando utilizar uma e quando utilizar outra. Na maioria dos casos não vai fazer diferença nenhuma, vai pelo seu gosto e que você está mais acostumado e tudo mais. Nesses momentos, nesses pontos cruciais, por exemplo, que só é possível alcançar com type, ou se você estiver trabalhando com programação orientada a objeto, né, aí que só é possível alcançar com as interfaces, né, utilizando aqui a parte de polimorfismo e tudo mais, aí você vai ter que escolher. Nesse caso aqui não vai ter escolha, né? Ou se você estiver mexendo com polimorfismo, vai ter que ser interface. Se for mexendo precisar alcançar esse resultado aqui de declaration merge, você vai precisar utilizar interface. E, né, com types a mesma coisa, tem algumas situações que só é possível alcançar com types. Então, assim, minha recomendação, estude os dois, entenda a diferença dos dois. Foi esse o propósito do vídeo, eu mostrar para vocês a diferença entre os dois, para daí você conseguir fazer a escolha melhor. Na maioria dos casos, no dia a dia, por exemplo, utilizando React aqui, tipando um componente ou coisa assim, tanto faz. Se você vai tipar com interface ou com types, tanto faz, né? Só esteja ciente que cada um tem suas aplicações ali, né? Alguns são específicos para algumas situações, o outro é específico para outras situações. Então entenda essas diferenças e aplique, né, para você poder escolher da melhor forma possível, beleza? Então galera, para o vídeo de hoje não ficar mais extenso, era isso que eu queria passar. Então é isso galera, valeu, falou e até a próxima. From the dead.